Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta eu estou aqui trazendo casos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje, é o caso de Kelsey Barrett. Ela nasceu em 1989 em Washington, nos Estados Unidos, tinha 29 anos na época dos fatos. Filha de Cherry Barrett, ela tinha um irmão chamado Clinton. Ela sempre quis ser piloto de linha aérea, estudou muito em Washington e acabou tornando-se instrutora de voo. A Kelsey encontrou um homem online chamado Patrick Frazee, ou Fraze. Eles começaram a namorar, tudo estava indo muito bem. Patrick e sua mãe moravam em um rancho. É como se fosse uma casa muito grande numa área como uma chácara, em Woodland Park, no estado do Colorado, que é uma pequena cidade de 8 mil habitantes. O Patrick e a Kelsey estavam em um relacionamento sério, mas à distância, visto que moravam em estados diferentes. Kelsey estava apaixonada e achava que o Patrick também estava. Eles ficaram noivos. Ela acabou esperando um bebê, mas depois de um tempo, querendo ficar mais perto do noivo, ela decidiu ir morar no estado dele. Eles tiveram uma menina, Kaylee, mas quando ela mudou-se para o Colorado, a filha do casal já estava com quase um ano. Eu não entendo por que ela não foi morar com ele no rancho, ou ele não veio morar na casa dela. Ficou meio estranho isso. Mudou de estado, mas cada um... Ela comprou uma casa. Não entendi por que o Patrick não foi morar na casa com ela, né? Preferiu ficar lá no rancho com a mãe. As pessoas diziam que o casal viviam bem e que realmente se importavam um com o outro, se amavam. E eis que em 22 de novembro de 2018 foi o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, muito comemorado, até mais comemorado que o Natal. O Patrick chamou a Kelsey para almoçar no rancho, para ir ver também o gado lá, e disse que para passar o feriado com ele e a mãe. Ela concordou e disse que iria. Eles estavam indo para a casa do Patrick e no caminho ele disse que estava se sentindo mal e a Kelsey o deixou na casa dele e foi comprar um remédio para ele. E disse que iriam ao supermercado comprar alguns ingredientes que eles iriam fazer o jantar, porque aqui no Dia de Ação de Graças nós comemos peru, não no Natal. A Kelsey falou com a mãe dela ao telefone no dia 22 de novembro, logo cedo, e ela disse que iria preparar o jantar de ação de graças e que levaria o jantar pronto para a casa do Patrick, para jantarem juntos na casa com a mãe dele. A Sherry disse que sua filha estava normal, e na tarde de ação de graças, Sherry ligou para a filha, então ela queria falar Happy Thanksgiving, feliz dia de ação de graças. A filha não atendeu. Ela achou, deve estar ocupada. 10 dias se passaram. E ela telefonando, e nada. Então, a mãe da Kelsey ligou para o departamento de polícia de Woodland e pediu que fossem à casa da Kelsey, pois ela não tinha notícia dela há 10 dias. Ela chegou a telefonar para o Patrick e ele disse que ela deveria estar viajando a trabalho. A filha do casal estava com ele. Então, por isso que ele disse, ela foi viajar a trabalho. A polícia foi até a casa da Kelsey, mas ela não estava, mas o carro dela estava fora, estacionado. A Sherry então viajou para o estado, da Kelsey, e na casa dela viu uma mancha gigante assim, muito suspeita, na parte inferior do assento do vaso sanitário. Ela chamou a polícia vasculhou o resto da casa e encontrou realmente sangue por todo lado. Do lado de fora da banheira, na lata do lixo, nas paredes, no chão. Havia comida estragada no balcão da cozinha, mas a Kelsey e a filha não estavam em casa. A polícia entrou em contato com o Patrick para descobrir aonde ela estava. Ele disse que eles haviam terminado o noivado. Para a mãe dela ele disse que estava viajando a trabalho. Que eles haviam terminado o noivado e que ela havia deixado o bebê com ele, que como ela era piloto, ela ia começar a ter que viajar e ela devia estar viajando para algum outro estado. Portanto, ele nunca registrou o desaparecimento dela, porque, segundo ele não sabia que ela estava desaparecida, ele achava que ela estava trabalhando. A Sherry registrou o desaparecimento da filha. A polícia suspeitou estranho ela ter deixado uma criança por 10 dias com o Patrick e não ter telefonado sequer uma vez para saber da filha. Porque o Patrick disse que a última vez que ela telefonou foi no dia 25 de novembro para saber da filha. Quando a polícia começou a investigar, eles viram que em 25 de novembro de 2018, uma torre de telefone mostrava que o Patrick havia recebido uma mensagem de um número do telefone da Kelsey,
mas a torre estava a 350 quilômetros de distância. O chefe da Kelsey disse que recebeu uma mensagem dela, que ele acreditava que era da Kelsey, dizendo que ela tiraria uma semana de folga para descansar, mas obviamente não foi a Kelsey que enviou essa mensagem. Então, eles resolveram fazer uma busca, dar uma olhada em todas as câmeras e viram que no dia do desaparecimento dela, ela tinha ido ao banco, onde ela tinha uma conta lá, tinha levado a filha, depois ela estava no mercado, e eles descobriram que o Patrick, no dia também que ela sumiu, ele foi ao banco, levando a filha, e fez uma pergunta muito estranha ao caixa do banco. Ele perguntou ao caixa do banco se as câmeras de segurança poderiam mostrar o rosto da filha dele. Ela disse que sim. Ou seja, ele estava tentando criar um álibi ali, né? Para ver se a câmera podia pegar o rosto da filha para dizer, olha, eu estava lá no banco com a filha e tal. Criando um álibi para ele. A câmera de vigilância de um vizinho mostrou o Patrick entrando na casa da Kelsey no dia 22 de novembro e saindo minutos depois. E o Patrick fez 2 ligações, uma das quais foi para sua amante. Tem uma amante na história. Crystal Lee Kenny. Eles descobriram que o Patrick e ela tiveram um relacionamento no passado. E às vezes saíam juntos. Mas quando o Patrick estava noivo com a Kelsey, eles resolveram continuar se vendo. A polícia descobriu que a chamada telefônica do dia 25 de novembro do telefone da Kelsey foi feita da cidade da Crystal, que ficava a 350 quilômetros da casa da Kelsey. A polícia começou a suspeitar de ambos. Eles acreditavam que eles poderiam ter algo a ver com o desaparecimento da Kelsey. Eles foram para a casa do Patrick com escavadeiras. Não encontraram nada. Em 21 de dezembro, a polícia prendeu o Patrick, alegando que a Kelsey não estava mais viva e que ele era o responsável, enquanto a Crystal também era presa pelo desaparecimento por ser parte da trama que tirou a vida da Kelsey. Crystal tem 2 filhas. Na época dos fatos, ela só tinha 32 anos, era enfermeira e morava em Idaho. Depois de horas de interrogatório, a Crystal contou tudo o que aconteceu. Ela disse que o Patrick disse que ela tinha que fazer amizade com a Kelsey e colocar medicações potentes de alta quantidade para tirar a vida dela. E a Crystal podia conseguir isso no hospital onde ela trabalhava como enfermeira. A Crystal foi até a cidade dele, começou a seguir a Kelsey, sempre os encontrava no mercado, oi para lá, oi para cá, conversando, se tornaram amigas. A Crystal comprou uma vez um café, colocou uma dose bem alta da medicação dentro, mas que a Kelsey não tomou o café. Então ela foi para a casa da Kelsey, sentou lá depois, tipo assim, muito brava, porque ela não tinha conseguido fazer o que ela queria. Aí ela tentou a segunda vez. Portanto, na segunda vez ela não teve coragem e acabou não fazendo nada. Então o Patrick disse a ela que ele daria a chave da casa da Kelsey para ela, que ela se esconderia na casa e deveria tirar a vida dela com um taco de beisebol. Crystal concordou e foi executar o plano. Uma enfermeira, mãe. Mas quando ela estava indo para a casa da Kelsey, ela viu a Kelsey em direção à casa do Patrick, então o plano não funcionou mais uma vez. O Patrick, vendo que todas as tentativas falharam, então ele decidiu que ele próprio tiraria. Patrick foi para a casa da noiva e acabou com a vida dela, ao acertá-la com o taco de beisebol. Até um dente dela foi encontrado no chão. Depois de tirar a vida dela, ele ligou para a Crystal e disse, você tem uma bagunça aqui para limpar. A Crystal foi para a casa da Kelsey, levando tudo para a limpeza. Estava vestindo uma roupa hazmat, sabe aquela roupa usada para proteção, né, para lidar com materiais assim que são perigosos e tal. Ela levou 4 horas para limpar a casa inteira. A Crystal disse à polícia que ela deixou um pouquinho assim de sangue na casa, somente para eles verem que a Kelsey perdeu a vida lá na casa. Não faz sentido. Ela disse que ela só foi lá para limpar, porque ela tinha medo do Patrick. E ela disse, eu sabia quando entrei naquela casa que era um problema, não sabia o que iria acontecer comigo. Deixei pequenos pontos de vestígios para alguém ver e levantar suspeitas sobre o que aconteceu com
com ela causada pelo Patrick. Well, a polícia não acreditou nesse ato altruísta dela, deixando pistas para elucidar um crime, tampouco eu. Patrick disse às autoridades que havia terminado o noivado. Aqui as cenas ficam um pouco gráficas, tá? Ai, gente, é tão terrível essa história. Nossa, eu fico assim passado. Eles colocaram o corpo dela num tambor e o Patrick colocou fogo. Ele deu o celular da Kelsey para a Crystal jogar no lixo no estádio onde ela morava, em Idaho. Por isso que a torre mostrou o telefone de lá. Ele queria que ela levasse o corpo da Kelsey para Idaho também, mas ela se recusou a levar. O Patrick disse para um homem que estava trabalhando em sua casa que ele queria criar a filha dele com a outra pessoa e não com a Kelsey, e que queria que ela desaparecesse. Essa pessoa testemunhou no tribunal. O promotor precisava da ajuda da Crystal para que o Patrick fosse condenado, então ela foi acusada apenas de adulterar as evidências relacionadas ao crime e ajudar a limpar a cena do crime. Ela disse que o Patrick foi à casa da Kelsey levando algumas velas perfumadas, das quais ele sabia que ela gostava, disse que tinha uma surpresa para ela, colocou uma venda nos olhos e tal, e quando ela colocou a venda nos olhos, ele acabou usando o taco de beisebol para tirar a vida dela. Ela se declarou culpada em fevereiro de 2019 e concordou em testemunhar contra o Patrick como parte do acordo judicial. Em janeiro de 2020, ela foi sentenciada apenas a 3 anos de prisão. Mas em março de 2021, o Tribunal de Apelação disse que ela deveria ser sentenciada novamente porque a punição que ela recebeu excedeu o máximo do que ela concordou com os promotores. A sua sentença foi reduzida para 18 meses. E ela foi solta em março de 2021. Patrick se declarou inocente durante o julgamento. A Crystal disse que ela se apaixonou por Patrick em 2006. Quando ela era casada ainda com outro homem. Ela contou que em maio de 2016 ela pediu o divórcio. Disse também que perdeu o contato com o Patrick e os dois se reencontraram em outubro de 2017, então começaram a se ver. Ela testemunhou também que quando foi limpar a casa, ela usou luvas, botas, alvejante e depois de limpar tudo, ela viajou para sua casa no Colorado, levando o telefone da Kelsey e usou o celular para mandar uma mensagem para o chefe da Kelsey e para o Patrick. A polícia acredita que o Patrick tirou a vida da Kelsey porque ele pensou que a Kelsey nunca daria a custódia total de sua filha se ele terminasse o seu relacionamento com ela. E ele pensou que tirar a vida dela seria mais fácil. A Crystal tentou minimizar suas ações na corte, dizendo que a mãe da Cherry e a filha do Patrick nunca precisariam ver o que o Patrick fez com a Kelsey. E foi por isso que ela limpou tão bem a cena do crime. Ela disse que não sabia que ele era capaz de fazer tudo isso. Disse no tribunal que encheu 6 sacos de lixo limpando a casa, que estava toda suja. Imagina a cena. Os dois então voltaram para o rancho do Patrick, onde ele colocou o fogo lá, né, no tambor, junto com os sacos de lixo. A Crystal disse que jogou fora um outro dente que ela encontrou na casa, né. A Crystal disse que quando estavam queimando o tambor lá, a mãe do Patrick viu. A mãe do Patrick nunca foi levada a julgamento porque não havia provas materiais de que ela estava envolvida neste caso. Patrick, ao tirar a vida da Kelsey, disse a Crystal que foi muito difícil e que da próxima vez ele se limitaria às armas normais. Sim, ele disse isso, da próxima vez. Ou seja, a próxima seria ela, né? Pelo visto, ele poderia tentar isso contra outra pessoa, levando em consideração a frase da próxima vez. A Crystal testemunhou que o Patrick queria que parecesse que a Kelsey havia partido por livre e espontânea vontade. A pena dada a Crystal foi branda, porque ela foi, segundo a polícia, né, foi necessário, a justiça, foi necessário o depoimento dela contra ele para que ele fosse punido. No último dia do julgamento do Patrick, um preso testemunhou no tribunal que o Patrick pediu que ele usasse as conexões criminosas que esse homem tem lá fora para eliminar as testemunhas, inclusive a Crystal. Ele passou essas notas com instruções e disse a este preso para jogá-las no banheiro depois de ler. A lista incluía instruções detalhadas sobre onde encontrar as testemunhas para serem eliminadas. Estavam escritas em toalhas de papel, de guardanapo. A lista tinha o nome da Crystal Lee. Ele disse que queria vê-la com uma bala na cabeça. Ele disse que essas testemunhas teriam que desaparecer antes do seu julgamento. A lista incluía outras pessoas também. Ok, o Patrick pegou 156 anos de prisão no dia da sentença da Crystal.
Ele disse: lamento que meu silêncio tenha sido confundido com falta de remorso ou empatia. Lamento que a Kaylee viverá sem a sua mãe. Lamento não ter salvado a Kelsey. A mãe da Kelsey disse na corte: ela escolheu encobrir o assassino apenas falando para se salvar. Ela está falando da Crystal, né? Ela escolheu limpar a bagunça. Não vimos remorso por nada, além do ter sido pega. Infelizmente, o corpo da Kelsey nunca foi encontrado. A Sherry disse que a Kelsey dizia que ela precisava apenas de 3 coisas básicas para ser feliz. Ela precisava de uma boa noite de sono, passar seu tempo com Deus e precisava correr. Ela amava correr no fim do dia. A custódia da filha da Kelsey foi dada aos avós maternos. A Sherry diz que não passa sequer um dia em que ela não pense na filha. Mas o que tem ajudado é que ela cria a neta. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham desse caso. Vocês concordam com esse tipo? Os Estados Unidos faz muito disso. Eles fazem acordos quando eles não conseguem levar uma pessoa, provar que essa pessoa cometeu crime. Então eles pegam uma pessoa que tenha feito algo menor dentro do crime e usa o testemunho dessa pessoa para ajudar a incriminar. Então, por causa que a Crystal deu o depoimento contra ele, ele pôde ser levado a julgamento. Então, por isso ela pegou essa pena ridícula de 18 meses, né? Se ela não tivesse feito isso, ele nunca teria sido levado a julgamento, porque não teriam provas suficientes. Eu gostaria de saber se vocês acham justo esse tipo de sentença. Eu acho injusta, porém é a única forma viável, às vezes, para que um criminoso seja colocado na prisão. Incrível como esse homem achou que era mais fácil tirar a vida da mãe e da filha dele, ao invés de pedir a separação, e se ele quisesse tentar pedir a custódia da filha dele. É muito triste. O que mais me choca, a Crystal como enfermeira, ela fez um juramento de cuidar, zelar pelas pessoas, e estava ali ela, limpando a cena de um crime. Para mim ela é tão culpada, uma pena que não existiam outras formas para que ela pudesse ser levada a julgamento e pegar uma pena igual a dele, porque ela merecia a mesma coisa. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do caso de hoje, não esqueça de deixar o seu gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E não deixe de acionar o sino para receber notificações. A gente se fala.